Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Bendizer o nome dele nessa manhã, porque ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre, amém? Vamos se colocar em pé, vamos fazer uma oração em concordância com a oração da nossa irmã Heloísa. Deus maravilhoso, estamos, Pai, na Tua presença, Pai, nós apresentamos, Pai, este culto a Ti. Pai, que o Senhor venha perdoar nós pelas falhas, que o Senhor venha nos perdoar, Pai, pelos nossos pecados, Pai. Que o nosso coração, Senhor, esteja aberto, meu Pai, nesta manhã para entregar o melhor para Ti. Deus, nós entregamos, Pai, o nosso coração para Ti. Recebe, Pai, toda a nossa adoração. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor, Jesus. Que o nosso coração possa estar preparado para ouvir a Tua palavra, Pai, porque quando a Tua palavra é lançada, Senhor, há renovo, há restauração sobre nossas vidas, meu Pai. Pai, vai abençoando as vidas que estão vindo neste lugar. Deus vai abençoando, livrando de todo mal, Pai. Pai, esta casa é Tua, Pai. Seja bem-vindo, Pai, neste lugar, Pai. Nós louvamos e Te bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Com as palmas. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. Oh, praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Oh, praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Sei que estou em Tuas mãos. Diga, guerreiro, guerreiro louvando em adoração. Com o meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Meu ser, diga, louve, louve ao Senhor, todo meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar. Louve ao Senhor, todo meu ser. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo o Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo o Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor, todo o meu ser. Louve ao Senhor, todo o meu ser. Louve ao Senhor, todo o meu
ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o ser. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia! Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem um escape para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor. Santo Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas o quê? Mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temo, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverás nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Aos guardas Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, ele não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor,
sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Teu nome é poderoso. Aleluia. Teu nome é grandioso. Teu nome é poderoso, Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus to every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Esse nome faz, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família profetizo, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele mais destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, no nome de Jesus.
pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder para salvar, para curar, para libertar, para te tirar da ansiedade, para te tirar da opressão, para te tirar da depressão. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. E o que ele faz? Diga: destrói, dissipa as trevas, vence incendiar. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler o versículo de número 27. É uma mensagem que eu havia preparado ela para o Chosen, e eu vou ministrar ela, mesmo já ter terminado, né, a série do The Chosen, mas eu vou ministrar ela, e eu queria que você me empresta a sua atenção, abra a tábua do seu coração para a gente colocar, impregnar algumas coisas que Deus quer falar com todos nós nessa manhã. E eu aprendi uma coisa, a gente vai vendo a Bíblia, que algumas palavras que são direcionadas no domingo, elas podem mudar o curso da sua vida na semana e durante o mês inteirinho. Hoje a gente recebe uma cachoeira de informações pelo Instagram, pela internet. Se você fica 1 hora, 2 horas passando o dedo ali no telefone, o seu cérebro não tem a capacidade de lembrar 70% do que você viu em 1 hora. Mas se você para atentar para algumas coisas importantes, e aquilo gera um impacto emocional na sua vida em algum momento, você vai lembrar a semana inteira. E quando fala de Bíblia, a gente, quem vai fazer isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos estar atentos na hora da palavra, para você não perder nada, anotar, memorizar. Se possível, pega a palavra amanhã, que vai ficar gravada no YouTube da igreja, coloca quando for para o trabalho, vai ouvindo, fala: essa parte falou comigo, essa aqui falou comigo, essa aqui falou comigo. E você vai absorvendo, e o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós durante a semana. Amém? Vamos lá, é um texto que ele só está no Evangelho de Mateus.
esse aqui, ele é um milagre que ele não termina. A gente sabe que ele terminou, mas ele é um milagre que você vai ver o milagre de Lázaro, ele tem ponto final. O milagre da multiplicação de pão e peixe, ele tem um final. Esse milagre aqui, ele para a conversa no meio do caminho e já muda. E só o evangelista Mateus, ele vai dar esse detalhe. Por que será que Mateus vai dar esse detalhe? Só Mateus. Há algo em comum aqui, porque é o único milagre na Bíblia que Jesus está falando sobre dinheiro. Milagre sobre dinheiro. É o único na Bíblia que Jesus está falando sobre impostos sobre dinheiro. Então, por que talvez só Mateus vai escrever ele? Porque Mateus era cobrador de impostos. Mateus, ele trabalhava na coletoria ali de Roma na época. Depois ele vai seguir Jesus. E eu penso que ele fez questão, tipo, está mexendo com a minha profissão. Mateus deve estar falando, está mexendo com a minha profissão, então eu vou fazer questão de anotar esse milagre aqui, para alguém contar, alguém entender lá na frente depois. E aí Mateus vem detalhando esse milagre, que ele diz assim: mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Toma-o e dá por mim e por ti. Só isso. Então, como que se dá esse milagre? Pedro é um dos discípulos de Jesus, e Pedro, já falamos um pouco sobre ele aqui, era um discípulo sanguíneo, explosivo. Era um discípulo que queria resolver do seu jeito, com o seu pensamento, com seus achismos. E Pedro, ele está andando em uma das vias da época. Se a gente olhar o cenário bíblico de Mateus, o cenário vai acontecer em uma via que ligava entre a Síria e a Palestina. E eles colocavam para ficar nessas estradas, de um lado para o outro, colocavam pessoas para ficar cobrando impostos. Quem era especialista em fazer isso? O Império Romano. Se você olha a história bíblica e a história secular, a gente precisa atentar para alguns detalhes muito importantes. Por exemplo, os assírios e os caldeus no Antigo Testamento eram civilizações, eram povos que, quando eles iam entrar dentro de uma cidade, dentro de uma terra, eles já tinham uma crença, eles já tinham uma ideia sobre o que ia fazer na terra. Os assírios e caldeus, eles diziam assim: nós vamos entrar ali e nós vamos derrubar tudo, destruir tudo, e se possível pode matar quem tiver de matar. Assírios e os caldeus, se você olhar no Antigo Testamento, por isso que Deus tinha um negócio contrário contra os Zeus, caldeus, filisteus, amorreus, heteus. Era um povo tribulento. Então os assírios e os caldeus, eles tinham essa ideia de nós vamos entrar, destruir tudo, diferente de outras duas civilizações, de dois povos, de duas culturas. Quem eram? Os romanos e Alexandre o Grande, um grande imperador da época. Alexandre o Grande e os romanos, a ideia deles eram diferentes. Eles diziam assim: nós vamos entrar, mas não mate ninguém. Nós vamos colocar um peso da nossa cultura sobre eles, eles vão ficar debaixo do nosso jugo, mas nós vamos começar a criar critérios para esse povo. Alexandre o Grande e os romanos faziam isso. E um dos critérios que Roma fazia, que o Ocidente puxou, o Brasil puxou, a América puxou, até hoje tem no Brasil, uma das coisas que os romanos faziam muito, cobravam dinheiro das pessoas, os impostos. Um quarto da colheita que a pessoa produzia, então um quarto da colheita, que de toda plantação e de toda colheita da pessoa, um quarto era destinado ao Império Romano como impostos. Os romanos cobravam um outro imposto chamado de corveia. Corveia era um imposto que era destinado de algo para as tropas romanas. Os romanos também, eles cobravam os impostos de pedágio, que é esse imposto que está cobrando de Pedro.
Então a pessoa vai passar de um lado para o outro, ele tinha que pagar uma taxa, tinha que pagar um tributo, tinha que pagar um valor. É por isso que Jesus vem confrontando nós, quando se fala sobre dinheiro e pagamento. Jesus fala assim, ó: dai a César o que é de César. Ele está dizendo: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Ele está falando sobre aquilo que é justo na cultura que você está pisando, que você está existente. Um outro imposto que os romanos cobravam era o imposto de alfândega, que nós temos hoje no Brasil, os portos. Então um navio para atracar num porto no Brasil, ele tem que pagar o imposto. Aí a coisa tomou uma proporção muito maior e muito mais atualizada. Por exemplo, os aviões. Mas se um avião, para ele descer em qualquer aeroporto, ele tem que pagar taxa. Só que o pastor sabe disso, trabalha com isso, né, pastor? Existem as taxas para o avião aterrissar no aeroporto. Pisou a rodinha no chão, pagou taxa, tem que pagar. Ou seja, existe uma linguagem de cobrança que foi criada pelos romanos na época de Jesus, e essa linguagem prevalece até hoje. Quando Pedro está chegando próximo da entrada, eles vêm cobrando o imposto de quem? De Jesus. Eles olham para Pedro e não está cobrando o imposto de Pedro, eles estão cobrando o imposto de Jesus. E eles vão perguntar: Pedro, o seu mestre não paga imposto? Pedro, no ímpeto, na emoção, Pedro vivia a 200 por hora. A dopamina de Pedro era no cérebro o tempo todo. Pedro era assim: pisou no meu calo, eu te mato, te arrebento, corto sua cabeça para não arrancar sua orelha. Mais ou menos assim. Então, quando vem cobrar o imposto de Jesus através de Pedro, Pedro fala assim, ó: Jesus paga, ele paga imposto. Não, ele vai pagar imposto. Pedro nem sabia se Jesus pagava imposto, mas ele responde no ímpeto. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, porque no ímpeto das nossas emoções nós podemos responder o que não sabemos, podemos falar o que não é verdade, podemos comprometer famílias, pessoas, emprego, situações. Pedro está nos ensinando que a gente precisa pensar e respirar para responder, porque se eu não faço isso, eu corro o risco de colocar em jogo, em situação complicada, gente que não tem nada a ver. E está colocando quem? Jesus. Então ele está cobrando de Pedro, mas o imposto de Jesus. Que imposto era esse? Esse imposto que estão cobrando de Jesus não era um imposto civil, não era um imposto de pedágio, não era um imposto de alfândega, era um imposto religioso. Roma criava muitos impostos. Esse imposto religioso era um imposto que todo homem acima de 20 anos, todo judeu acima de 20 anos, o romano não, mas o judeu acima de 20 anos de idade, ele era obrigado uma vez por ano a pagar o imposto na sinagoga. Ele é obrigado a pagar o imposto na sinagoga pelo menos uma vez por ano. Ele tinha que pagar esse imposto. E quem não deveria pagar os impostos? Levitas, sacerdotes, não precisava. Quem era isento? Levitas, sacerdotes e profetas. Agora vamos de Bíblia, vamos viajar na Bíblia. Me dá sua atenção aqui. Jesus precisava pagar imposto? Não. Por que Jesus não precisava de pagar imposto? A gente tem que voltar na Bíblia, Antigo Testamento. Quando Davi foi derrotar Golias, Saul, que era o rei da época, ele disse assim, ó: quem derrotar Golias vai casar com a minha filha e não vai precisar mais de pagar imposto. A geração da pessoa, a descendência dessa pessoa não vai precisar de pagar impostos. Então qualquer pessoa que viesse depois de Davi, depois do confronto de Golias, da linhagem de Davi, não precisava de pagar impostos. A Bíblia diz que Jesus, ele veio do rebento de Jessé. O que é o rebento de Jessé? É a raiz de Davi. Sabe o chá de Jessé? A raiz de Davi é Jesus. Se Jesus veio da raiz de Davi, do rebento de Jessé, que era o pai de Davi, Jesus precisava pagar o imposto? Não. Por isso que o texto começa dizendo assim, ó: para que não escandalizemos. Por que Jesus já começa o texto dizendo para que não escandalizemos? Ele está dizendo: Pedro, eu sei que não preciso pagar imposto,
eu sei que eles cobraram o imposto na entrada, eu sei que eles estão cobrando de você o imposto que é meu. Eles não sabem da minha linhagem, da minha genealogia, da minha raiz. Pedro, fica tranquilo. Aí Jesus fala isso, para que não escandalizemos, Pedro. Vamos resolver esse negócio? Jesus estava ensinando para nós, porque esse milagre, ele é mais pedagógico do que teológico. Esse milagre não é para nós aprofundar nas grandezas de Jesus somente, é para você aprender o que deve fazer e o que não deve fazer. É um milagre, ele é curto, mas ele é tão pedagógico que Jesus está ensinando, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Está ensinando com Pedro. Pedro está sendo aluno de Jesus, mas para todos nós. É como se você estivesse dentro de poltronas, dentro de um cenário, dentro de algo, e Pedro na plateia, ensinando para nós o que deve e o que não deve. Aí Jesus está dizendo, para que não escandalizemos. Por quê? Porque Jesus está ensinando para você, está ensinando para mim. Ele está dizendo assim, olha, tem momento na sua vida aqui na América que vai criar a situação, que o clima vai aumentar, que a raiva vai subir, que você vai querer sair do seu controle, mas você é crente, Pedro. Crente, Pedro. Pedro, você tem que dar testemunho, Pedro. Pedro, é para que não escandalizemos, Pedro. Você tem que levar testemunho aonde você for, Pedro. Jesus está ensinando para Pedro, Pedro, você não pode reagir do seu jeito, você não pode fazer do seu jeito, para que não escandalizemos. Vamos resolver essa treta, Pedro? Aí Pedro começa a entender. Agora, um outro detalhe aqui. Quando Pedro chega na casa de Jesus, Jesus já sabia do problema de Pedro. Está no texto. Porque Pedro chega e fala, Jesus, me cobraram. Aí Jesus está dizendo, calma, Pedro, calma. Pedro, mas cobraram o imposto. Eu fui ali, os publicanos, aquele povo, vontade de matar aquele povo. Mas Jesus está dizendo, calma, Pedro, calma, eu sei disso, para que não escandalizemos. Vai ao mar. Jesus já sabia? Sim. O que nós aprendemos aqui nesse milagre de Jesus? Jesus já sabe o que vai acontecer amanhã. Jesus já sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você não pega Jesus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. E Jesus era especialista nisso. Lembra da multiplicação de pão e peixe? João vai dar detalhes específicos. O evangelista João vai dizer assim, ó, porque ele já sabia o que haveria de acontecer. Ele está no presente, mas ele já sabe o que vai acontecer. Aqui com Pedro chega afoito, mas ele já sabe o que vai acontecer. Se você olha alguns detalhes de milagres na Bíblia, a mulher encurvada, por exemplo. Se você olha o milagre da mulher encurvada, ela ficou por 18 anos encurvada, ela não conseguia olhar para cima. Quando Jesus chega perto dela, o escritor vai dizer o seguinte: e Jesus aproximando dela, e já sabendo o que há de fazer. Então a mulher não sabe, mas Jesus já sabia. O que a gente aprende com isso? Enquanto você está adorando aqui, enquanto você está dando glória aqui, enquanto você está cultuando aqui no domingo, Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mas o que é o seu papel? É aqui que entra um detalhe. O nosso papel é obedecer a palavra de Jesus. Jesus não falou para Pedro para ele pregar melhor, para ele cantar mais. Jesus está trabalhando na obediência, porque a obediência gera milagre, a obediência abre porta. E a obediência não é sobre igreja, é sobre vida. É ser obediente a você mesmo, é ser obediente com você, com as suas coisas, na sua casa, na sua família, com os seus negócios. Não é sobre ser rebelde do lado de fora, é sobre se controlar do lado de dentro. Jesus está ensinando para Pedro algo que nem Pedro está imaginando, mas Jesus está curando Pedro. Jesus está dizendo assim: Pedro, para que não escandalizemos, vai ao mar. Ele já sabia o que haveria de acontecer. Agora, por que esse milagre Pedro tem que ir? Porque o milagre, você tem que pensar uma coisa. Esse milagre que você está pedindo para Jesus é para se tornar fama na sua vida, ou é para o nome dele ser glorificado? Qual é a motivação do que você pede em oração para Jesus? Se o milagre é para falar assim:
Imagina se eu, Carlos Maia, vou usar eu, mas pode usar você também. Eu oro aqui e falo, eu vou orar, e isso aqui vai acontecer agora. Aí eu oro e aconteceu. Meu ego infla, a minha vaidade sobe. E aí se eu não vigiar, eu começo a dizer, o Santo Maia orou e o negócio aconteceu. Se o milagre é para a minha vaidade crescer, o meu ego crescer, ele não acontece. O milagre é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Por isso que nós precisamos pedir, e é isso que Jesus estava curando Pedro, porque o ego de Pedro era inflado. A vaidade de Pedro, ele tomava frente. Jesus um dia está no Getsemane, e aí o soldado chega, Pedro vai tomando frente, dá licença, vocês não vão prender ninguém aqui não, arranca a espada. Ele está pensando, então Pedro, ele queria puxar a filha, ele queria estar na frente, ele queria resolver do jeito dele. Jesus está ensinando ele. Por isso que muitos de nós não recebemos milagres, sabe por quê? Porque eu vou falar nós, mas senso comum, para quem está aqui, para quem está em casa pela internet, porque o nosso ego e a nossa vaidade não está preparada para receber o que a gente pede em oração como milagre. Porque se você pede do jeito que você pede e Deus faz do jeito que você faz, o perigo de não controlar o ego e a vaidade é achar que eu sou mais santo que você, ou você é mais santo do que eu. Jesus estava ensinando para Pedro, não tem nem santinho nem santão, o poder não é da terra, o poder é do céu, e tudo que acontecer, Pedro, a honra é minha, a glória é minha, é para o meu nome ser glorificado na tua vida. Por isso que João Batista, ele entende essa linguagem. João Batista vem falando uma frase célebre, uma frase marcante. O João Batista que eu falo é o profeta, o que comia, que morava no deserto, que usava roupa de camelo, que comia gafanhoto com mel. Era o profeta das cobras, o profeta que dizia, convertei-vos, raça de víbora. É esse mesmo. Ele vai dizer uma frase célebre, vai dizer o seguinte: que ele cresça e que eu diminua. João está dizendo, a honra sempre vai ser dele, a glória sempre vai ser dele, tudo é para ele. 3 atributos de Deus que ele não dá, não empresta e ninguém usa porque não tem autoridade, não tem direitos autorais para usar: poder, honra e glória. O poder é dele, a honra é dele, a glória é para ele, é tudo para ele. Satanás tentou pegar Jesus nisso. Satanás tentou pegar Jesus nisso. Ele leva Jesus no alto monte. Satanás leva Jesus no pináculo do monte, e ele vai tentar Jesus com 3 coisas. Memoriza isso aqui: 3 coisas que o diabo vai tentar Jesus: comida, poder e fama. Satanás queria que Jesus tivesse pão sem trabalho, reino sem esforço e sucesso sem realização. Então, quando você vê qualquer pessoa que ele está usufruindo de pão sem trabalho, poder sem suor e fama sem conquista, você já sabe quem é que está por trás dele: Satanás. Satanás leva Jesus no pináculo do monte, e ele vai tentar enganar Jesus, porque o espírito, eu vou falar, Jesus, porque o espírito de engano, ele tem que ser combatido e excluído. Jesus está combatendo o espírito de engano de Satanás no alto monte com a Bíblia. Está dizendo, está escrito. Porque está escrito, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está na Bíblia. Irmão, olha só, vou dizer uma coisa para nós. Grave isso aqui. Vou tomar água para você dar um flash na sua memória aí, para você memorizar o que eu vou dizer para você aqui. Para quem é casado, para quem está namorando e para quem está noivo. É o primeiro. Eu vou falar 2 coisas que veio aqui, não está nem no esboço. Você tem que orar. Orar para que uma coisa não pegue a sua casa, nem o seu coração, nem o seu sentimento. Sabe o que é? Espírito de encantamento. O espírito de encantamento é aquela coisa que é maligno. Isso é maligno. Não é Deus não, isso é demônio. É um espírito que ele aposta da pessoa, e a pessoa apaixona. Homens que apaixonam por mulheres até o espírito de encantamento sair. Quando o encantamento sai, ele quer ir embora. A mulher vai embora, dá um pé na bunda dele. E o espírito de encantamento, ele é maligno porque
ele entra, só entra com legalidade. Quando dá legalidade, ele entra no coração da mulher, a mulher apaixona pelo homem. Ele entra no coração do homem, o homem apaixona pela mulher. E pega o casado que é solteira, solteira com casado, casado com casado, solteira com casado. É um fuzuê satânico que arrebenta, desgraça casamento, arrebenta a família, arrebenta com tudo. E como que sai isso? Oração e jejum. Esse é o primeiro, encantamento. O segundo, ele é pior. Porque o segundo, esse chama-se espírito de engano. O espírito de engano, ele vem sutil. Ele vem com a voz suave. Ou ela vem se aproximando de forma tranquila. Mas o espírito de engano, se você não tem discernimento, a pessoa entra na sua família, destrói sua família e vai embora. O espírito de engano, se o pastor e a liderança não tiver entendimento ou discernimento, entra na igreja, causa uma brigaiada, uma dissensão, uma divisão no meio da igreja e vai embora. O espírito de engano, ele entra no meio lá na empresa que você trabalha. Porque o espírito de engano, ele traz no pacote algumas coisas: inveja, calúnia, difamação e um mais forte, chamado de espírito de Jezabel, que é sutil, silencioso, mas é destrutivo. E o que a gente precisa fazer? Você precisa orar e jejuar. Porque o espírito de engano, você não vai ver ele visível, mas você vai sentir o que está acontecendo no ambiente. Quantas pessoas não pregam mais porque foram afetadas pelo espírito de engano? Quantos casamentos estão destruídos porque deixou gente errada entrar no casamento? O espírito de engano. Quantos relacionamentos foram destruídos por conta do espírito de engano? Quantas empresas quebraram porque tiveram sociedades com pessoas que tinham espírito de engano? Quantas brigas você teve que entrar e não sabe como sair de briga, porque você foi falar coisa pra gente que tem um espírito de engano. E o espírito enganoso, ele aparece como o salvador da pátria, ou salvadora da pátria, mas por trás dos bastidores é venenoso, é destrutivo e está te arrebentando. Eu falei essa semana para alguém que a gente comentava na mesa. Eu falei: olha, se tratando de libertação, eu já tive experiências aqui de colocar a mão na cabeça de pessoas e eu senti mal. Coloca a mão na cabeça da pessoa e meu estômago dá vontade de vomitar na hora. Eu tiro a mão, melhorava. Colocava a mão, passava mal. Tira a mão, melhorava. Colocava a mão, passava mal. E em espírito eu lutando com Deus em oração. Que isso? E o Espírito Santo dizia: repreende, é demônio. Aqui nessa igreja. Quantas vezes já tivemos situações aqui de movimentações de pessoas que passaram por aqui. E eu cheguei em casa e sonhar, e eu acordava e falei: que sonho estranho. O Espírito Santo dizia assim: ó, ora, porque é uma movimentação de espírito de engano tentando entrar aqui nessa igreja. Se o espírito de engano, se você não bater de frente em oração e confronto, ele te arrebenta nos Estados Unidos, em tudo. No seu emprego, no seu casamento, na igreja. O espírito de engano não tem negocinho: ai, Jesusinho, vai ficar. Não, meu irmão, o que está acontecendo? O que está pegando? O espírito de engano, você tem que olhar no olho dele. Olha nos meus olhos aqui, eu quero sentar com você. Olha comigo nos meus olhos. Porque o espírito de engano, ele não consegue segurar a verdade. Então quando você começa a confrontar o que veio de um movimento religioso, mas enrustido de engano espiritual maligno, ele é destituído do ambiente. Por isso que você tem que orar todo dia na sua casa: guarda minha casa, Jesus. Livra minha casa do mal. Livra a mente do meu marido, da minha esposa, o coração dos meus filhos. Não deixe que o engano do mundo entre no coração deles e traga para dentro da igreja. A gente falou aqui na quinta-feira sobre oração e jejum. Oração e jejum te deixa mais forte e mais sensível a Deus. Você pensa que um culto de 2 horas igual esse te deixa pronto? Não vai nessa não, meu irmão. Isso aqui é como se você parasse o carro num posto de gasolina e falasse assim: ó, põe 10ão, põe 20. Mas o que faz o carro andar não é só a gasolina, é o motor. É o motor do carro. Se o motor não está bom, o carro padece.
Então domingo é dia de você encher o tanque, mas o seu motor tem que estar bom para andar durante a semana. Se o seu motor não estiver bom, você vai bater o motor, daqui a pouco o negócio estraga, arrebenta, arruina. Então, aonde acontece muito, e eu não estou falando mal de movimentos religiosos, mas aonde acontece muito proliferação de espíritos de engano no meio de religioso, cultos que tem muito movimento, mas não tem Bíblia e não tem direcionamento. Porque eu sou do movimento, eu gosto do manto, eu gosto do fogo, irmão. Mas o que nos sustenta não é o fogo, é a palavra. O que nos sustenta não é só, não. Pode olhar. Eu vou chutar aqui como pastor, 90% das igrejas só de movimento é problema todo dia e toda hora. O povo não tem Bíblia, é só espiritualidade, é Deus, anjo, capeta, pecado, porta aberta. Não tem Bíblia. Movimento espiritual é muito gostoso, mas quando é direcionado pela palavra de Deus, é pela palavra. O que te faz crescer não é o hino do cantor. O que te faz crescer não é a quinta fire. O que te faz crescer não é a nossa vigília, não é a nossa manhã com Deus. O que te faz crescer é a sua entrega pela palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade, ela é única e ela é uma. E a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade, se eu não conheço a verdade, nós estaremos dentro de movimento sem ser liberto. E é aí que vem a legalidade para os espíritos de engano, tanta coisa ruim. Então a melhor coisa que você tem que fazer, ficar atento. Olha o que Jesus está me ensinando para Pedro. Você tem que ficar atento. Começou uma movimentação estranha, começou a envolver com gente uma amizade ali, parece que o negócio começou. Calma, dá um recuo, ora, faz jejum, fala com Deus. Nós falamos o que eu estava falando aqui, né? Voltar meu pensamento, na quinta-feira que nós falamos sobre jejum e oração. A mensagem está no YouTube, assiste ela depois. A palavra gera conhecimento, a oração acalma a alma, o jejum corta a carne, e os três geram intimidade com Deus. Sabe, nós precisamos, vai ter o culto da saudade aqui, mas nós precisamos voltar às práticas da igreja antiga. Não é saudosismo, mas a igreja antiga tinha uma tropa de choque que Satanás batia em retirada quando via a tropa de choque. Eram as irmãs da saia e do coque. Mas as irmãs pagavam preço de oração e de leitura. Quantas vezes eu cheguei na igreja em Goiânia e vi, eu trabalhei por 9 anos numa igreja em Goiânia, trabalhei mesmo de forma efetiva. E eu chegava na igreja todos, de segunda a sexta, eu chegava na igreja todos os dias de segunda a sexta, 6:30 da manhã, e 7 horas tinha oração. Não foi 9 anos, mas há quase uns 7 anos que eu via diariamente as irmãs chegavam e dobravam o joelho, e meia hora de leitura e meia hora de oração, mas elas ficavam caçando capeta, procurando demônio. Não tinha demônio que passava perto delas. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos voltar a essa prática, nem que seja na nossa casa. A Bíblia não pode ficar aberta só no Salmo 91 e no Salmo 23. A página está até amarela. Ouvir essa página pode disfarçar um pouquinho, ou pega a Bíblia, a gente precisa começar a ler. Nós precisamos tirar um dia da semana para jejuar. Se não dá para tirar um dia, tira um alimento e faz um jejum de 21 dias, de 40 dias. Clamamos por avivamento. Sabe o que é avivamento? Avivamento significa mudança de comportamento. Avivamento significa transformação espiritual na terra. Avivamento é uma coisa, movimento é outra coisa. Movimento é o que é causado em um ambiente que entrega adoração a Deus. Isso é movimento. Avivamento não é dentro da igreja. Avivamento é fora da igreja. Avivamento é quando desliga a luz e nós vamos embora. Avivamento é mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança na rotina, mudança é disciplina. Todos os avivamentos na história do mundo, todos, com P maiúsculo, todos os avivamentos começaram com jejum e oração. Não teve avivamento que começou com hino, não teve avivamento que começou com piadinha, com churrasquinho, com todo avivamento. Comece a olhar, por exemplo, o avivamento no país de Gales. Um homem chamado George Whitefield
O avivamento foi tão forte no país de Gales que ele veio transbordar aqui na rua Azusa. Mas o avivamento no país de Gales, quando o pastor George Whitefield ele começou o avivamento, ele chama os jovens para oração. E os jovens estão orando. Começa a buscar a presença de Deus. Sabe, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, estamos dizendo: eu quero o céu na terra, eu quero o céu na terra, eu quero o céu na terra. O que a gente não pode, eu não estou falando para nós aqui, mas é vacina para todos nós, é ser hipócritas de nós cobrar um avivamento da igreja, quando o avivamento não é da igreja, o avivamento é para você. O avivamento é para mim, é para nós. Deus não vai avivar parede, Deus não vai avivar telão, Deus vai avivar pessoas. Por isso, glória, por isso que o profeta disse: eu não quero rasgar as minhas vestes, eu quero rasgar o meu coração, porque quando eu rasgo o meu coração, eu estou dizendo: eu estou disposto a receber o que os céus têm para a minha vida, para o teu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Então nós precisamos de avivamento. O que é avivamento? É mudança no pensamento, é mudança na conduta, é mudança no comportamento, no caráter. Tem uma história de um avivamento. Podemos falar uma hora sobre isso aqui, um culto só sobre isso. De uma menina, se não me falha a memória, na história dos avivamentos, o nome dela era Biboco. Biboco, se não me falha a memória, na Índia, era uma menina que estava sentada numa cadeira na frente. E terminou o culto, e a igreja estava orando, a igreja estava clamando. E naquele dia Biboco está sentada e ela começa a chorar e gritar e urrar. E as pessoas não entendiam por que ela estava chorando, urrando, gritando. E quando as pessoas chegavam perto daquela criança, uma adolescente, a glória de Deus sobre a vida dela foi tão grande que pegava as pessoas começavam a sentir a mesma coisa que ela. Salvo engano, foi o primeiro avivamento da Índia, um país que adora centenas de deuses. Mas Deus trouxe um avivamento num país onde a idolatria impera de forma sem limites, por conta de uma igreja e de alguém que orava e estava com o coração aberto para receber o que Deus tinha. Você pensa que Deus não tem coisa para sua casa, para sua família, para o seu marido, para a nossa igreja, para você? É claro que tem. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? Só tem uma coisa: liga no Wi-Fi do céu. Você tem que estar no Wi-Fi do céu. Se você estiver sem rede, você fica perdido. O Wi-Fi do céu, a senha é Jeremias 33:3. Grava aí a senha do Wi-Fi. O Wi-Fi da rede do terra e céu é Jeremias 33:3. E a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando você clama, Deus responde. Quando você clama, o céu se abre. Quando você clama, um Deus grande responde, porque só um Deus grande é capaz de responder coisas grandes. Vamos voltar para a mensagem. Jesus fala para Pedro: vai no mar. Por que Jesus manda ele ir no mar? Porque Jesus trabalha com o princípio de ação e reação. Poderia dizer que Jesus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, ele reage. Você começa, ele termina. Deus só vai terminar o que você começar. Aí Jesus fala para Pedro: vai no mar, direção. Pega o anzol, estratégia. E você vai pegar o primeiro peixe, direção. E o primeiro peixe que subir, você vai tirar um dinheiro, uma moeda da boca dele. Milagre. Olha que coisa mais maluca. Por que Jesus fala para Pedro ir? Porque milagre a gente tem que movimentar. Bartimeu foi até Jesus. Zaqueu foi até Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. E Jesus está ensinando para Pedro que: Pedro, se você não movimentar, as coisas não fluem. Porque evangelho é o que? Movimento. Jesus disse: aquele que quiser, toma a tua cruz e fique parado. Não, tome a tua cruz e siga-me. Movimento. Abraão saiu de casa. Débora se levantou. Elias foi para o Carmelo. Davi correu na direção de Golias. Jesus caminhou para o Calvário. Todos os milagres na Bíblia se deram em movimento.
Os milagres com o povo que saiu do Egito, no meio do deserto, eles não estavam parados, eles estavam em movimento. Quando chegam diante do mar vermelho, o mar está fechado, Deus não manda eles ficar parados, Deus manda eles entrarem em movimento. Deus fala, diga ao povo que marche, Moisés. Movimento. E o que é movimento aqui? É você entender, é você ir. Pedro vai andando em direção ao mar. Ele vai andando em direção ao mar. Ele vai andando em direção ao mar. Quando chega no mar, Pedro pega um anzol. Olha a obediência. Pedro pega um anzol e faz isso. Só que Pedro não pescava de anzol, Pedro pescava de rede. Pode olhar, Lucas capítulo 5, versículo 5, você vai ver Jesus dizendo para Pedro, lança a rede. E quando ele puxa, isso é uma outra pérola bíblica para você. Pega isso, anota, lembra disso. Lucas 5:5, o texto diz que os discípulos não tinham pegado nada. Foi uma noite ruim, foi um dia terrível. Só que quando eles puxam as redes, vem nas redes 153 grandes peixes. Agora vamos de um detalhe histórico com parâmetros bíblicos. Há um estudioso judeu que ele diz que 153 peixes aqui não era quantidade. 153 peixes aqui era espécies de peixe. O que é espécie de peixe? Surubim é uma espécie. Tucunaré é outra espécie. Peixe de São Pedro é outra espécie. No judeu é. Então, em Israel é. Quando Jesus está falando, quando o texto está falando 153 grandes peixes, é 153 espécies. Pastor, mas o que isso vai alterar? Não vai alterar para nós, mas vai alterar no poder de quem deu a ordem. Jesus está dizendo, eu vou fazer subir um peixe diferente daquilo que tem aqui, para vocês verem que eu coordeno tudo pelo poder da minha palavra, e eu ainda sou quem dou o controle. Levanta sua mão que eu vou liberar uma palavra. Quem tem o controle da sua vida não perdeu o controle, Ele ainda controla tudo. Ele está dizendo para você, obedeça a minha palavra e continue andando em direção ao mar. Vai andando em direção ao mar, continue andando. Que mar é esse? A obediência, a palavra, a obediência. Daqui a pouco tem um peixe subindo para o nome do Senhor ser glorificado. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Mas Jesus era poderoso? Se era, ele quebrou as leis da química quando converteu água em vinho. Olha o tanto que ele era poderoso. Ele quebrou as leis da biologia quando nasceu sem concepção normal. Ele quebrou as leis da física quando ele quebrou as leis da própria gravidade, andando sobre as águas e ainda subindo aos céus. Ele quebrou as leis da economia quando ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 se alimentar. Ele quebrou as leis da medicina quando ele curou milhares de enfermos e doentes sem usar nenhuma gota de medicamento. Jesus é Jesus pelo poder que ele tem. Papai está dizendo para alguém nessa manhã, acalma o teu coração, sossegue a tua alma. Eu sou o Cristo que dou resposta no meio das crises. Ele tem o poder. Diga comigo, Jesus tem poder. Diga, Jesus é poderoso. Isso. Gente, quem é teimoso é nós. Quando Jesus fala para Pedro assim, vai no mar. Vem comigo, empresta o pensamento. Eu sei que você é inteligente, vamos de Bíblia. Jesus fala assim, vai no mar, pega o anzol, e o primeiro peixe que subir não foi baleia, não foi tartaruga, foi peixe. Ele descreveu o que era o primeiro peixe. Quando Jesus fala o primeiro peixe aqui em terra, meu irmão, lá no mar, o peixe já entendeu a linguagem do Criador. Pastor, tem isso na Bíblia? Vamos de Bíblia de novo. Quando Jesus criou a terra, ele disse, haja luz, e a terra produza aquilo que tem que produzir, os animais, que a terra produz os peixes e as plantas. A terra obedeceu.
Quando na criação a natureza ouviu a voz de Deus e obedeceu. Você quer ver um exemplo que nós somos desobedientes? Falo nós, mas homens, o homem é desobediente. Deus disse para Noé: os animais vai vir a ti, Noé. E os animais obedeceram a Noé e foram até Noé. Deus disse para Balaão estava descontrolado. Balaão era um homem que estava assim perturbado. Balaão não entendeu, a jumenta entendeu. A jumenta entendeu e falou com Balaão. Deus falou com Jonas desobedeceu, mas Deus falou com o peixe grande, e o peixe grande pegou Jonas. Deus falou com o mar: mar, aquieta-te, acalma-te, e o mar se acalmou. Olha o poder desse homem. Jesus falou olha, irmãos, o nosso Cristo falou com os corvos: pega a comida, vai na caverna, leva para Elias, porque Elias está dentro de uma caverna. Elias está querendo morrer, Elias está bicudinho, Elias está de Belém, mas os corvos obedeceram a voz do Criador e levou comida para Elias. Jesus vai entrar dentro de Jerusalém e ele vai, olha o que Jesus vai dizer: prepara aquela jumenta que eu vou subir em cima, daquele jumento que eu vou subir em cima dele. Meu irmão, você já tentou subir pela primeira vez no jumento? Se ele não empacar, ele vai te jogar longe, meu irmão. Quando Jesus sobe em cima do jumento, oh, glória a Deus, era a natureza dizendo: eu sei quem está aqui, é o Criador. Vamos, porque eu sei do que o Senhor precisa. A natureza ouve e a natureza obedece. Jonas não obedece. Os homens correm, os homens fogem. Jesus fala para Pedro, Pedro chega na beira do mar e ele vai lançar um anzol. Agora aqui é a aplicação para a gente já entrar para finalizar a mensagem. Todo mundo que está aqui tem um anzol. Todo mundo. Não deixe que as pessoas façam uma métrica do seu anzol mediante o que ele pensa, o que ele acha. Algumas pessoas vão dizer para você: ih, já fui lá, não dá certo não. Aquela cidade não dá nada. Algumas pessoas falam assim: pastor, tá ruim de servir. A gente respeita, porque existe uma coisa entre pedir palpite, pedir conselho e orar por opinião formada. Quando alguém chega e fala: pastor, eu estou indo mudar para o norte, ele não pediu conselho, já veio com opinião formada. Ele só quer que você valide a decisão dele. Pedir conselho é: pastor, você pode orar, eu estou querendo tomar uma decisão, me ajude em oração, eu não sei se eu fico, não sei se eu vou, não sei. Isso é conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros a virtude, a resposta. Palpite é dizer o que eu penso sem ter experiência de vida. E o que nós mais temos aqui são palpiteiros. Aqui não na igreja, na América, são palpiteiros, são especialistas em tudo, mas que nunca tiveram nada. E se a gente não vigiar, a gente se perde dentro da nossa consciência bíblica, porque Pedro está ensinando para nós sobre conselho, palpite e opinião. Então, quando sabe aquela ideia, quando a pessoa ela vai sair de uma igreja, ou vai entrar numa igreja, vai sair de uma igreja e fala assim: pastor, Deus falou comigo e eu estou indo embora, Deus já falou comigo. Então você faz o que, irmão? Deus te abençoe, vai em paz. Aí, mas você não vai falar nada? Falar o quê? Deus já falou com você. Se Deus falou, quem sou eu para falar alguma coisa? São respostas automáticas que as pessoas já têm na mente e depois lá na frente não entende. Por isso que a gente tem que parar. Vamos orar, pastor, por isso. Esse dia eu achei bonito, uma pessoa me chamou aqui: pastor, eu estou com um projeto legal, bacana, vamos, me ajuda em oração, em jejum. Eu falei: é isso aí, vamos embora, estou contigo, é para cima. A Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos no mesmo propósito. Tem muita coisa que a gente está tomando decisão de punho nosso, de força nossa, de opinião nossa, e Deus não está nisso não. Aí quando você faz a oração, Deus acalma o coração, Deus fala: calma, não é por aí não, eu não estou nisso. E qual que é o perigo? A gente fala assim: mas Deus não fala comigo. Mas claro que Deus não fala. A gente só está reagindo quando deveria ser preventivo. Nós somos mais reativos do que preventivos. Se nós orássemos mais antes de acontecer, depois que acontecesse, não precisava de orar tanto pedindo perdão por Deus pelas consequências. Se nós fôssemos mais preventivos,
Sairíamos de casa orando todo dia, jejuando uma vez por semana, cuidando da nossa casa, falando menos palavrão, cuidando da nossa língua, cuidando do nosso ambiente. Depois que der errado, aí vou fazer campanha, tem que fazer mesmo. Mas a ideia de princípio de mente que Jesus está ensinando para Pedro aqui é: Pedro, eu quero quebrar tudo que você sabe com anzol, com rede, e fazer você pescar com anzol. Todo mundo tem um anzol, gente. Agora, a sua experiência pode abrir uma luz para mim, mas não vai dizer que cabe dentro do meu espaço. Quantas pessoas estão se perdendo na América porque está usando o grau comparativo? Não, mas a irmã tem 20 anos, 40 anos aqui. Não, pastor, ela sabe. Meu irmão, eu vou dizer um negócio. Sabe qual é o melhor lugar do planeta? Não é o norte da América, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é o sul da Flórida. O melhor lugar do planeta é estar no centro da vontade de Deus. Se Deus te colocou aqui, irmão, estabelece aqui, fica aqui. Espera a nuvem movimentar qualquer coisa. No deserto, a maior lição de efeito, de resposta, era o deserto. A nuvem ia para a direita. Aí Moisés gritava: gente, a nuvem virou, vambora, vambora, todo mundo para a direita. Dormia, acordava, a nuvem para a esquerda, o povo para a esquerda. Alguns falavam assim: estou cansado, vou mexer com esse mais não. Moisés está... Aí começava a blasfemar contra Moisés. É forte que eu vou falar, mas é bíblico que você pode segurar isso. Quem nasceu no Egito morreu no deserto. E quem nasceu no deserto alcançou a terra prometida. Deus teve que matar uma geração inteira no deserto por conta de pessimismo, murmuração, enjoeira, chatice. Pensa num povo chato. Deus matou? Deus engoliu aquele povo. E está na Bíblia, só lê Êxodo, Números, você vai ver. Por quê, pastor? Quem nasce no Egito morre no deserto, mas quem nasce no deserto, ele entende o propósito e chega em terra prometida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem toda prova, é o diabo, às vezes é Deus querendo movimentar nós, mexer com nós. Tem porta que fecha que não é o capeta, não, é Deus movimentando nós para aumentar o nível de espiritualidade na sua vida, mudar o nível de pensamento, mudar o nosso comportamento, porque os seus sentimentos é perigoso, o meu sentimento é perigoso. Os nossos sentimentos geram pensamentos, que pensamentos geram ações, ações geram resultados, resultados geram situações boas ou ruins, e aí a gente pode atribuir a Deus o que é resultado meu. Por isso que evangelho não é sentimento, evangelho é decisão, e evangelho é ato contínuo. Porque se evangelho for sentimento, irmão, tem dia que você está triste para baixo, tem dia que você está alegre para cima, isso é sentimento, isso é emoção. Ai, o evangelho, eu me emociono tanto com o evangelho. Não, o evangelho é propósito, é decisão. Independente de tristeza ou alegria, eu continuo firme na palavra do Senhor Jesus. Dinheiro ou sem dinheiro, continuo firme na palavra do Senhor Jesus. Por isso que nós temos uma fatia de uma geração nos Estados Unidos doentes, porque apresentaram para eles o Cristo do cifrão, apresentaram para eles a terra sem o céu, apresentaram para eles que o evangelho gourmetizado, que Jesus vai te dar, as suas contas vai pagar, os cartões de crédito ele vai pagar, suas tristezas, chega de tristeza. Quem disse isso, gente? Não tem isso na Bíblia, não. Então a ideia romantizada de um evangelho sem cruz, ele tira o sofrimento da Bíblia, apregoando para nós uma liberdade ou uma libertinagem mentirosa e uma alegria que não existe. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas fica firme, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Jesus estava dizendo: vai ter dia que vai estar para baixo, mas vai ter dia que vai estar para cima. Vai ter dia que você não quer ver ninguém, normal, bem-vindo à vida. Mas vai ter dia que você vai estar assim: hoje eu quero ver todo mundo. Agora isso envolve outras coisas, que é outro braço de outra mensagem, que envolve relacionamento, comportamento, temperamento, que é outra coisa que a gente pode aprender até com os discípulos um outro dia. Mas Jesus estava ensinando para nós isso aqui com Pedro, porque Pedro era o cara mais doidão. Ele joga um anzol, alguém pode estar falando para ele: não tem peixe aí não. Pedro está dizendo: eu ouvi a voz do Senhor, vai subir um peixe aqui. Alguém está dizendo: não, Pedro,
Você não pescava de... Pior do que isso. Vamos trazer um pensamento atualizado. Pedro pescava de rede, tarrafa, de rede, aquela rede. Quando alguém vê Pedro jogando anzol, quem não conhece do propósito dele vai falar assim: ih, faliu, quebrou. Alguém ia falar assim: rapaz, eu vi Pedro lá na beira da praia pescando de anzol, deve ter quebrado, deve ter falido. Por isso que muitas pessoas que estão de fora não entendem o que Deus está fazendo dentro de você. Porque tem hora que Deus quebra nós. Gente, falar para Pedro pegar anzol é trabalhar na vaidade do cara. O cara pegava rede. Agora Jesus está dizendo: Pedro, tu é pescador profissional. Você sabe pegar peixe, Pedro? Pedro está dizendo: eu sou um dos melhores. A minha rede está aqui. Jesus fala: deixa a rede hoje. Hoje tu vai pegar um anzol. Anzol? Tu vai no mar, ok. Tu vai pegar um peixe, ok. E tem dinheiro na boca do peixe. Pedro poderia dizer: não, para de brincadeira, Jesus. Eu pego peixe todo dia aqui. Nunca peguei peixe com dinheiro na boca. É Jesus dizendo: bebezinho, hoje você vai aprender a andar de um jeito diferente. É Jesus dizendo: Pedro, vocês perante mim são eternos aprendizes no reino. Era Jesus dizendo: Pedro, a sua experiência de vida não altera o propósito que eu tenho contigo. Era Jesus dizendo: o que você aprendeu ao longo da vida com rede, peixe, espécie, tarrafa, hoje você vai aprender a pegar peixe de um jeito diferente. Por isso que o evangelho é lindo. O evangelho vem na contramão. Porque a gente tem que tomar cuidado. A gente fica 5 anos na igreja, 10 anos, 20 anos, esperando Jesus voltar, 40 anos. A gente fala: eu já estou pronto, top, plus. Eu já estou na camarote primo de Jeová. Eu já sei de muita coisa, não sabe de nada. Era Jesus dizendo: você é um eterno aprendiz no meu reino, Pedro. Hoje eu vou te ensinar a viver uma experiência nova. Eu vou liberar uma palavra para alguém aqui. Papai está dizendo para você: eu vou te dar uma experiência nova naquilo que você já sabe. Continue andando em direção ao mar. Ouça a minha voz, lance o anzol e eu vou fazer subir o que tem de subir. Oh, Espírito Santo. Pedro lança o anzol. Quando ele lança o anzol, ele está ali, esperando. Bom, a alegria do pescador não é lançar um anzol. A alegria do pescador é quando dá a fisgada. Opa, peguei, hein? Ele já grita para todo mundo: peguei. Todo mundo pegar o celular, já foto, já pegou. Fica esperando, que peixe vai vir? Fisgou ali na linha de anzol de Pedro. Pedro está puxando. Ele está puxando. Ele não quer saber se é surubim. Ele não quer saber se é pacu. Ele não quer. Pode preparar aí para você vir comigo. Vem com a música de peixe. Ou não sei se tem música de peixe. Ele já está preparando alguma coisa, meu irmão. Ele não quer saber o que tem, mas ele quer saber se tem moeda na boca do peixe. Ele só quer saber se tem moeda na boca do peixe. Só isso. Quando Pedro pega o peixe, a primeira coisa que ele faz, ele abre a boca do peixe. E quando ele tira o peixe, tem uma moeda dentro da boca do peixe. Ele está olhando para a moeda e está dizendo: que homem é esse? Que homem é esse? E é aqui que eu queria finalizar a mensagem para a sua vida. E a palavra de Deus para a sua vida hoje é essa: peixe significa provisão. Peixe significa provimento. Peixe significa a resposta de Deus para a sua vida. Peixe é o alimento da humanidade. Todo lugar que você vai tem alguma coisa de peixe e pão. Peixe e pão. Por isso que peixe e pão é o símbolo do evangelho. Pão é o pão da vida. Peixe fala de comida. Então, quando Pedro está pegando o peixe, era Pedro dizendo: que homem é esse? Eu quero aplicar para você: prepara para você viver um milagre esquisito, um milagre diferente. Prepara para você viver um milagre estranho. Já viveu um milagre estranho? Eu já vivi uns aqui. Eu fui estranho assim, que a gente não espera, né? Eu fui almoçar no restaurante. Quando eu já contei isso aqui. Quando eu fui pagar, a mulher falou: não, tinha um homem atrás de você, já pagou. E mandou te dar um abraço. Eu falei: quem era? Eu não sei não, como é que dá um abraço sem saber? Eu falei: está recebido, amém. Quem? Até hoje eu não sei. Milagre esquisito. Milagre esquisito.
Uma vez eu estava voltando de Londres com a minha esposa para São Paulo, para Guarulhos, e eu orei na porta da primeira classe dos aviões da British. E eu falei: Jesus, eu queria voltar nesse lugar aqui, parece que é tão bom, Jesus. E aí a gente vai entrando, a gente foi ficando por último. A mulher falou assim para nós: deu overbook, o avião tá cheio, só tem que ir amanhã. Eu falei: não, tem que ir hoje, amanhã eu tenho compromisso em Goiânia. Ela: não, amanhã não dá. Eu falei: moça, eu tenho que voltar hoje, eu não sei que jeito, nem que eu vou na cabine com o piloto, mas eu tenho que voltar hoje, não tem como. Aí o rapaz foi lá para dentro com a moça, daqui a pouco vem um rapaz com uns bilhetinhos assim na mão separada, falou: eu consegui, mas tá separado. Eu falei: pô, não tem nada não, põe minha mulher de lá, já vejo essa mulher todo dia, ficar 12 horas sem ela não dá nada não. Aí ela: não, tá bom, mas o senhor se importa de ir na primeira classe? Meu irmão, eu arrepiei. Eu falei: aonde? Eu falei: na primeira classe, first, eu lembro até hoje, first class. Eu falei: é claro que eu quero. Estou na primeira classe, a comissária de bordo, né? Ela fala: eu vou ficar à noite servindo o senhor. Eu falei: só eu? Ela falou: só o senhor. Eu falei: o que tem aí para comer? Ela falou: tá o cardápio aqui, irmão, chocolate, suco, sanduíche. Eu toda hora eu levantava o dedinho: please, chocolate. Aí ela: ok, please, sanduíche. Meu irmão, foi a coisa mais gostosa da vida. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem milagre que é esquisito. Tem coisa que você tem que colocar nas mãos de Deus. Sabe, não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Amanhã é segunda-feira, provavelmente muitos aqui vai sair para matar leão, para resolver problema, para pagar conta. É funcionário, é gente na rua, é pepino, é abacaxi para resolver. Tanta coisa vai vir. Lembra de uma coisa: Deus vai fazer um milagre urgente na sua vida. Vai vir milagre esquisito na sua vida. Vai vir coisa estranha na sua vida. Não é ruim, não, é coisa boa que vai vir. Oh glória, eu quero liberar. Fica de pé comigo, eu quero liberar uma palavra para você. Jesus vai fazer um peixe subir na sua vida. Eu quero liberar essa palavra para você. O peixe vai subir, pastor Marcelo. O peixe vai subir, Daniel. O peixe vai subir, Laiane. Eu estou crendo em nome de Jesus, pastor Gledson. Um peixe vai subir, Neto. Vai subir, Luana. Eu estou crendo, Diego, Simone. Um peixe vai subir. Eu não sei que peixe é esse, mas eu sei que Deus já está movimentando-me.